E se eu te dissesse que existe uma criatura escondida nas profundezas do deserto de Gobi, capaz de cuspir ácido mortal e até soltar descargas elétricas contra qualquer um que se aproxime? Um monstro tão estranho e assustador que pode ter inspirado até as criaturas de filmes de terror e videogames. Este é o lendário Verme da Morte da Mongólia, um mistério que há mais de um século atrai exploradores, cientistas e caçadores de mitos de todos os cantos do planeta. Agora, antes de mergulharmos de vez nessa jornada cheia de suspense e histórias inacreditáveis, aproveita para deixar o like e se inscrever aqui no canal, porque assim você continua comigo nessa caçada aos maiores enigmas do mundo. Então, vamos ao que interessa. Tudo começou em julho de 1990, quando 4 aventureiros tchecos decidiram arriscar tudo para tentar encontrar essa criatura lendária. Eles voaram até a Mongólia, entraram no deserto de Gobi com veículos especiais, contrataram guias locais e passaram semanas cruzando dunas e planícies rochosas. De acordo com as lendas, o verme pode chegar a 2 metros de comprimento, cuspir ácido capaz de corroer metal e até soltar descargas elétricas fatais. Imagine se deparar com algo assim em pleno deserto. O problema é que ninguém sabia ao certo como atrair a fera. E por isso, o grupo construiu um equipamento chamado Thumper, uma máquina que produzia batidas ritmadas no solo tentando chamar a atenção da criatura escondida sob a areia. Durante 2 meses, eles vagaram pelo deserto, sempre atentos a qualquer movimento, mas não encontraram nada. O líder da expedição, Ivan Mackerl, não desistiu. Voltou ao Gobi outras vezes, em uma delas tentando atrair o verme com explosivos e em outra sobrevoando a região com um avião para observar as dunas do alto. Nenhuma das tentativas deu certo. E eles não foram os únicos. Grupos de pesquisa dos Estados Unidos, da Grã-Bretanha e até da Nova Zelândia também organizaram expedições milionárias em busca do verme, mas todas retornaram de mãos vazias. Apesar disso, cada fracasso parecia apenas aumentar a lenda. A primeira vez que o Ocidente ouviu falar desse monstro foi em 1926, graças ao paleontólogo americano Roy Chapman Andrews, um aventureiro que teria inspirado a criação de Indiana Jones. Durante uma reunião com líderes mongóis, Andrews ouviu descrições detalhadas do verme. Uma criatura que se parecia com uma salsicha de 60 centímetros de comprimento, sem cabeça, sem pernas, e tão venenosa que um simples toque poderia matar instantaneamente. Andrews registrou tudo em seus livros, mesmo sem acreditar muito, e foi assim que a história do Verme da Morte ganhou o mundo. Com o tempo, porém, os relatos foram ficando cada vez mais contraditórios. Alguns descrevem um animal pequeno, de 30 centímetros, enquanto outros falam de um monstro do tamanho de um ser humano. Para uns, sua pele é vermelha e viva, como carne exposta. Para outros, é acinzentada, escamosa, ou até semelhante a uma cobra. Há quem diga que ele rasteja como um lagarto, e outros juram que tem asas e é capaz de voar. Alguns afirmam até que não é um ser físico, mas um espírito maligno que habita o deserto. Essa diversidade de descrições faz muitos acreditarem que talvez o verme seja apenas mais um criptídeo, criaturas lendárias como o Pé Grande, o Yeti, ou o monstro do Lago Ness, seres que nunca tiveram a sua existência comprovada, mas continuam a ser caçados e estudados. Em 1983, um cientista visitando a região ouviu de um idoso que teria capturado o verme e descoberto até mesmo um ninho. Ao chegar lá, encontrou um buraco na areia. Há quem diga que, ao colocar a mão no buraco, uma criatura gigante o puxou para dentro e ele nunca mais foi visto. A história é dramática, mas a verdade é que ele encontrou apenas uma cobra chamada Tartar Sand Boa, uma espécie robusta e inofensiva, de olhos pequenos e corpo coberto por escamas acastanhadas. Quando mostrou o animal para os moradores locais, muitos disseram: "Esse é o verme." Isso porque, na cultura mongol, a palavra verme era usada há séculos para designar qualquer criatura perigosa, especialmente cobras, mesmo que fossem não venenosas. Mas não são apenas as lendas do verme que dão fama ao Gobi.
O deserto também é palco de um fenômeno natural conhecido como as dunas cantoras. Marco Polo, no século XIII, registrou em seu diário que, ao atravessar a região, ouvia estranhos sons que lembravam tambores ou instrumentos musicais. Ele acreditava que eram espíritos inquietos ecoando pelo vazio. Séculos mais tarde, cientistas descobriram que algumas dunas gigantes produzem sons graves quando o vento provoca pequenas avalanches em sua superfície. Os grãos de areia vibram de maneira sincronizada, e isso gera um som profundo e prolongado que ecoa como uma melodia fantasmagórica. Imagine estar sozinho em um deserto imenso e ouvir as próprias dunas cantando ao seu redor. O Gobi também é um tesouro para a ciência. Foi ali que os primeiros ninhos de ovos de dinossauros foram encontrados no início do século XX, revelando ao mundo que esses animais incríveis botavam ovos. Ao longo de décadas, foram descobertos fósseis de mais de 80 espécies de dinossauros, desde os gigantes terrestres até espécies aquáticas que nadavam ali há 70 milhões de anos, quando o local era coberto pelo mar. Ou seja, se realmente existisse uma criatura como o verme da morte, seria de se esperar que alguma evidência, ossos, fósseis ou restos, tivesse sido encontrada. Mas, até agora, nada. E talvez esse seja o verdadeiro fascínio da história, porque, quanto mais procuramos, mais o verme da morte se esconde. Seria ele apenas um mito criado para explicar medos antigos? Um exagero cultural que passou de geração em geração? Ou será que, debaixo das areias implacáveis do Gobi, realmente existe algo esperando o momento certo para aparecer? É esse tipo de mistério que continua nos atraindo, mesmo quando todas as provas parecem dizer o contrário. E já que chegamos até aqui, me conta nos comentários. Você acha que o verme da morte da Mongólia é apenas uma lenda, ou pode ser uma criatura real ainda desconhecida pela ciência? Aproveita para deixar o like e se inscrever no canal, porque assim você não perde as próximas histórias que vão mexer com a sua imaginação. Afinal, quando olhamos para o deserto, percebemos que os maiores segredos da Terra continuam enterrados na areia, esperando para serem descobertos.